Primeiramente, obrigado pelo convite, a vocês, alunos que estão aqui gravando, o professor Alexandre, né, que dá apoio a essas iniciativas meio insanas, meio acadêmicas, meio tudo, né, mas é por isso que a gente está aqui, acho que se relaciona perfeitamente com essa dimensão socioambiental. Meu nome é Marcel, eu sou formado em Direito, sou advogado, atualmente sou professor do curso de Direito do Centro Universitário Uniesp, tenho um mestrado na área de Desenvolvimento e Meio Ambiente, onde eu pesquisei conflitos socioambientais, principalmente no que tange a área de teoria social crítica, com agroecologia, com movimentos sociais rurais e como essas questões dentro das ideologias daquilo que a gente coletivamente chama de neoliberalismo causa intervenções e atravessa o contexto rural brasileiro, sua dimensão, sua escala produtiva e como a própria sociedade percebe o que é desenvolvimento sustentável no campo, na agricultura, e como os movimentos sociais rurais participam, né, dessa questão. A primeira pergunta, Marcelo, a gente parte de uma perspectiva tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da instituição, no que eu me refiro da formulação das leis, um processo de crise ambiental no Brasil. E aí a gente trata essas questões da crise ambiental do ponto de vista político, econômico e que vai repercutir no âmbito legal, essa crise, mais um ponto de vista de que modo a gente pode fazer para reestruturar o país ante essa crise, sabe? Então a primeira pergunta quais os caminhos devemos seguir para se pensar um novo homem, e aí esse novo homem é a relação do homem com a natureza, com o meio ambiente, a partir do aumento da degradação ambiental. Muito interferida pelas questões legais também, né? Do ponto de vista Essa sua fala é muito interessante, essa sua pergunta, porque primeiro, utilizando o seu contexto, que você falou sobre a crise ambiental, né, a crise climática, que se agrava. Quando a gente pensa na figura jurídica, que nos auxilia na questão legal e tudo mais, a gente tem que pensar que elas não são um ponto de partida, mas elas são um dos pontos intermediários para uma posterior chegada a uma dimensão de um resgate dessa degradação ambiental que é aguda, né, crítica, pelo seguinte motivo: existe toda uma luta que se faz dentro como a gente vai utilizar o aparato jurídico legal para a preservação do equilíbrio ecológico. A gente tem que primeiro pensar, não quais são suas potencialidades, mas entender quais são as limitações dos aparatos jurídicos legais. Porque eles têm limitações que são de sua dimensão socio-ideológica mesmo. Eu sou da opinião, uma opinião que ela é dissensual, ela é muito cínica até do ponto de vista jurídico, de que atualmente o direito ambiental brasileiro ele não está equipado para lidar com essas questões. Por quê? Porque a gente tem que entender, isso foge da área do direito, inclusive, entra nas áreas da sociologia ambiental, por exemplo. Existem desenvolvimentos sustentáveis. Vão existir diferentes visões concorrentes sobre aquilo que é desenvolvimento sustentável, sobre aquilo o que é sustentabilidade. Vão existir diferentes visões sobre qual é a gravidade da crise ambiental. Vão existir vetores de poder que vão desacreditar a crise ambiental. Vão dizer que ela não existe ou que ela é um problema não para essa geração, mas para o futuro. Então, diante dessa disputa sobre a realidade da crise ambiental, isso vai fragilizar as discussões sobre como a gente vai operacionalizar políticas públicas que vão lidar com essa crise. Porque primeiro a gente tem que chegar, já entrando na resposta da sua pergunta, como é que a gente pode chegar à criação de um novo homem, né, na relação homem-sociedade-natureza? Primeiro a gente tem que entender como posicionar, ou nos posicionar enquanto sociedade, para entender que, a gente tem que disputar a realidade da crise ambiental. Isso começa na academia, mas a partir da academia a gente tem que fazer um debate de posicionamento social mesmo, para a gente saber e apresentar ao todo da população para angariar o máximo de realmente um poder simbólico dentro da nossa sociedade, para dizer, essa é a realidade que a gente está lidando. Pois a gente que está dentro do cenário acadêmico, a gente tem uma compreensão de que a crise ambiental é essa que está posta, mas essa não é a forma como a totalidade da população assim enxerga. Então, primeiro a gente tem que conquistar esse estado de dizer, é aqui que a crise ambiental está, conseguir consolidar essa realidade para a partir daqui a gente pensar essas posições.
já entrando aí na sua fala, você diz que a gente deve entrar nesse estado de consciência total, né, da sociedade como um todo, não apenas restringindo esse debate no âmbito acadêmico, mas levar para a sociedade esse debate de forma que pode até gerar uma educação ambiental consciente, de forma crítica em relação a essa sociedade. E aí, mais especificamente, a postura dos municípios em relação a isso, qual a importância de gerar atividades e práticas ambientais que envolvem a população no processo de desenvolvimento ambiental nos municípios? Nesse sentido, a gente até começa a chegar na questão da própria educação ambiental, porque o que é educação ambiental do ponto de vista legal? Ela vai ser uma constelação de conhecimentos, saberes, aptidões, valores, tudo isso está lá caracterizado na Lei de Educação Ambiental. E só essa própria definição legal já vai ultrapassar as figuras dos muros das escolas, né? Então, os municípios, eles, em sede de política pública, eles são essenciais porque a educação ela não é um processo de construção de saber formal. Ela é um processo de educação, de edificação de um indivíduo coletivo. Então você vai ter uma série de necessidades de que os municípios, eles em sua gestão pública, eles participem dessa formação. Então não é apenas a formação escolar, é a formação total de uma construção de valores comunitários, de como o sujeito vai se posicionar no mundo sendo um cidadão ecológico. Como os municípios podem desempenhar seu papel de gestor do meio ambiente em tempos de transição política? Já pegando um gancho desse período que a gente está de transição política, de sai governo, entra governo, que muda totalmente as ideias, tanto de forma ideológica quanto do ponto de vista legal, como é que os municípios podem desempenhar essa função de gestor do meio ambiente? É interessante que os municípios eles têm uma visão política no Brasil e a política partidária como um todo, ela tem uma dificuldade que é a descontinuidade da gestão, né? A gestão, muitas vezes, ela tem uma iniciativa de desfazer o que uma gestão anterior, que seja ideologicamente desafinada consigo, fez. Então é interessante que o município, o Ministério de Gestão Ambiental, ele tente construir políticas que eles viabilizem, que eles sejam... E aqui vai ser um terreno complicado de se navegar, porque eu sei que o ser humano não é neutro. Mas a gente sabe que dentro da técnica científica, dentro de certas aplicações de contexto político, você tem como atingir áreas de neutralidade. Então é interessante que aquele gestor, ele tente revestir a sua atuação de áreas de uma neutralidade rumo a pelo menos aquilo que a gente vai coletivamente achar como certo, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Então, aquela questão da produção econômica que dialogue com o crescimento verde. Por mais que a gente critique isso, sabendo que eles são conceitos profundos que devem ser debatidos, mas os gestores públicos devem pelo menos tentar se revestir dessas características, até porque eles começam uma gestão pública que vai em desencontro com isso, ela depõe contra si. Então, na hora que um gestor público entra em uma linha, uma afinidade ideológica verde, ele começa pelo menos a obrigar os seus oponentes a dialogarem nesse mesmo campo, né? E aí, entrando mais específico na área do direito, restringindo mais ao direito ambiental, de que maneira o direito ambiental ajuda a pensar as relações da população com o meio ambiente? O direito ambiental ele ajuda a pensar porque o direito ambiental brasileiro ele tem um avanço teórico muito interessante, muito moderno, que ele não pensa apenas em sede de uma proteção pura ambiental, que é impossível com a nossa relação com a sociedade e a natureza. Ele pensa em uma manutenção daquilo que a gente chama de equilíbrio ecológico. É o equilíbrio ecológico que é o bem juridicamente tutelado pelo ramo do direito ambiental. Não é uma preservação em si, é a manutenção do ambiente em um estado óptimo de equilíbrio. Esse pensamento, ele abre espaço para a gente imaginar que o equilíbrio ecológico ele vai habitar não apenas do ponto de vista do meio ambiente natural, que é aquele que vai ser definido na política nacional do meio ambiente, mas aquele que vai existir dentro do meio ambiente artificial, no meio ambiente cultural e até no meio ambiente laboral. Então, essa constelação de pensamentos que o direito ambiental vai nortear, que dialoga com essas questões que não são... que eles pensam para além de certos conceitos rígidos, incorporando, por exemplo, o Código de Bem-Estar Animal, que é uma legislação paraibana, que é a legislação mais avançada de proteção animal do país, que ela vai pensar
como o animal como sendo um sujeito de direitos, que é um sujeito dotado de personalidade jurídica. Isso coloca o Brasil não dentre os mais avançados na América Latina, mas em uma posição que já consegue destacá-lo daquele desenvolvimento ambiental muito cínico, muito voltado para o suposto desenvolvimento sustentável economicista. Essa última pergunta é mais uma reflexão em torno da sua formação, dessas suas experiências, mais algo pessoal mesmo. E a gente gosta de saber sempre dos convidados o que é que eles desejam para o futuro da humanidade, e aí pautado na área do direito, como é o seu caso, pautado no seu interesse na educação ambiental, nas questões ambientais, e aí um desejo seu para a continuidade da humanidade, da evolução, dessa relação da população, dos seres humanos com o meio ambiente. Bem, aproveitando seu gancho aqui, essa provocação de uma coisa que eu, dentro do direito, desejo, eu desejo uma sociedade que possibilite o fim do direito. Eu desejo uma sociedade onde não seja mais necessário as figuras estatais, empresariais e, por conseguinte, o próprio direito, enquanto esse corpo normativo que rege as nossas relações, né? Eu desejo, não sei em que momento a gente poderia tê-lo, né? Embora eu seja uma pessoa que eu não acredite muita coisa nessa da grande noite, do grande dia, eu não sei, acho que os problemas nunca vão acabar e a gente fica por aqui mesmo. Mas em sede de desejo, né, assim, consciente, né, aquilo que eu gostaria mesmo era de um mundo sem direitos, sem Estado, um mundo perfeitamente igualitário, né, onde todas as pessoas tivessem um equilíbrio de forças, é possível. Como os municípios podem desempenhar seu papel de gestor do meio ambiente em tempos de transição política? Veja só, primeiro a gente tem que definir que os municípios são essenciais nesse processo de cumprimento da legislação ambiental no Brasil, né? A própria configuração política do Brasil pressupõe como essencial a efetiva participação dos municípios, né? Porque, no final das contas, o município é a ponta, é onde, de fato, os municípios é onde, de fato, os processos ocorrem, né? E, veja, não tem uma resposta definitiva, são várias possibilidades. Mas eu diria o seguinte, que a forma dos municípios cumprirem, né, a sua responsabilidade com as políticas ambientais, né, o seu compromisso público com as questões climáticas, socioambientais, é cumprir a lei, né? O Brasil tem um conjunto de leis ambientais robusto, tá? E que, infelizmente, os 5.570 municípios que esse país tem, uma grande parcela desses municípios não cumpre. Não cumpre por ignorância, não cumpre por falta de recursos, não cumpre por má vontade dos gestores, né? Não cumpre por uma relação de interesses que precisam ser questionados, esses interesses políticos, né, ideológicos. Nos últimos 4 anos, a questão ideológica, política e econômica do governo federal, no governo Bolsonaro, é um exemplo claro disso, né? Se adotou uma postura, o governo federal adotou uma postura de ignorar as políticas ambientais, estimular o garimpo ilegal, estimular a expansão do agronegócio, sobretudo da agropecuária, em terras como a Amazônia, né? E muitos municípios amparados nessa lógica entraram nessa lógica, né? E aí o problema é que as instituições que deveriam fazer com que a lei fosse cumprida também foram ineficientes, né? Embora você tenha o Ministério Público denunciando, a justiça não foi célere o suficiente para obrigar o governo federal, no governo de Jair Messias Bolsonaro, a cumprir a lei. Então veja o que aconteceu com os Yanomamis. O que o garimpo ilegal levou. Qual foi a situação em que há pouco tempo a gente viu como estava a vida dos Yanomamis. Crianças morrendo por desnutrição. Mortes de ambientalistas dentro de florestas, dentro de áreas de preservação. Então, assim, o Brasil não tem o problema de imediato com um conjunto de leis. Tem uma legislação até robusta. O Brasil precisa que as suas instituições façam valer aquilo que está previsto em lei.
E os municípios também são instituições nesse sentido que precisam cumprir a legislação. E é preciso que haja rigidez no sentido de cobrar com os municípios para que cumpram suas obrigações. E aí é óbvio que se os municípios não têm condições econômicas, estruturais, que o governo federal, os governos estaduais deem as condições, né? A gente precisa sair dessa lógica de que a lei é feita para alguns. É verdade que é assim, infelizmente, mas nós precisamos romper essa lógica. A legislação precisa valer. Ela precisa ter legitimidade. E a legitimidade dela se dá não é apenas pela aprovação no Congresso Federal. Ela se dá a partir do momento em que a sociedade incorpora. E aí, quando eu estou falando de sociedade, eu estou falando de pessoas, mas estou falando dos seres, estou falando das instituições. Incorporam o que a legislação faz, determina, e, portanto, executam aquilo que a legislação está determinando. Então, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, a crise ambiental instaurada no Brasil com o rompimento das barragens de uma empresa da Samarco ligada à Vale. Até esse momento, quais são as punições que a gente tem visto? Há pouco tempo estava para prescrever o crime. Então, assim, é esse tipo de coisa que gera descredibilidade e que, consequentemente, inviabiliza a legislação ou as legislações ambientais no Brasil. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante a gente marcar aqui nesse momento é compreender que os municípios gozam de autonomia, mas a autonomia é relativa e é uma autonomia regulamentada em lei e que, portanto, os municípios têm a obrigação de cumprir a lei, assim como têm a obrigação de, através de suas câmaras de vereadores, de produzirem leis específicas para atender às especificidades dos municípios. E a questão ambiental não é secundária. E esse é o problema. A gente ainda tem uma compreensão secundária da questão ambiental na maioria dos municípios nesse país. E isso, obviamente, é lamentável. Então, veja, eu não acho que o problema seja de transição. Só é de transição por quê? Porque as políticas que deveriam ser de Estado não são incorporadas pela sociedade e pelas instituições como políticas de Estado. E viram políticas de governo. E aí cada governo faz a seu bel prazer. Então, isso é terrível. Isso é terrível, né? Então, acho que essa é a grande questão. Então, a gente precisa construir uma cultura nesse país em que os governos entendam que, ao assumirem o poder, eles não têm a vara de condão de mudar tudo, ignorar o que está legitimado e simplesmente impor as suas vontades. Mas, para isso, o Congresso precisa funcionar, as câmaras de vereadores precisam funcionar, a Justiça precisa funcionar efetivamente, o Ministério Público precisa funcionar efetivamente e, consequentemente, né, a educação precisa funcionar de forma eficiente. Então, assim, não era para a gente estar discutindo transição política com as políticas ambientais ou política de qualquer outra ordem. Veja, a questão do meio ambiente é uma questão constitucional no Brasil. Está na Constituição brasileira. Em pleno século XXI, com a crise climática, socioambiental que a gente está vivendo, a gente ainda está discutindo o cumprimento ou não das leis em detrimento de transição política? Né? O que a gente poderia estar discutindo é se o novo governo conseguiria mudar a lei, mas não o novo governo ignorar ou desrespeitar a lei. E o que a gente tem visto é que os governos ignoram e desrespeitam a lei a depender do seu viés ideológico e político. Eles não se dão nem o trabalho de tentar mudar a legislação. Eles simplesmente ignoram. E quais são as punições em relação a isso? Bom, aí a gente já sabe como funcionam as coisas no Brasil, o que é lamentável. Precisamos colocar as questões ambientais no centro das políticas públicas desse país, como algo essencial, assim como é economia, assim como é saúde, educação, habitação, trabalho, segurança.
O direito ambiental, embora seja um direito difuso, precisa estar no rol dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e, consequentemente, dos direitos humanos. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar vivendo essas experiências negativas que a gente tem vivido em relação às políticas ambientais no Brasil.